E eu gostaria, dentro desse tema, compartilhar com os irmãos apenas um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 5, versículo de número 8. E vou pedir para que os irmãos mantenham sua Bíblia aberta, porque ao longo dessa nossa explanação, gostaria também que os irmãos lessem individualmente alguns textos que estaremos citando durante esta nossa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Toda a igreja agora, juntos. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. A gente já parte da seguinte premissa, né? Alguns verão e outros não verão. Alguns estarão diante do Senhor conhecendo Deus como Ele nos conhece. Coríntios vai dizer que nós então conheceremos como somos plenamente conhecidos. Alguns terão privilégio e oportunidade de conhecer Deus como de verdade Ele é, verão a Deus na sua plenitude e viverão eternamente com Deus. Outros não. E aí a gente já parte para uma segunda posição relacionada ao texto. Esses que verão a Deus e morarão com Deus e estarão com Deus são aqueles que são limpos de coração. Os que nutrem em seu coração aquilo que não é pureza, não verão a Deus. Isso é um fato. A gente falava há pouco ali, instantes atrás, com as senhoras da igreja, sobre a característica exatamente da salvação, né? do pecado, da condenação, do inferno, o céu. E é uma verdade que está diante de toda a sociedade no mundo, a realização e a confirmação da promessa da palavra de Deus, que está levando homens ao pleno conhecimento da sua graça remidora, que tira a culpa do homem de seu pecado e purifica o homem de toda a impunidade do pecado, dando ao homem a capacidade de morar com Deus no céu. Isso é um fato, está sendo pregado, está sendo anunciado, e alguns têm ouvido esta palavra. E outros, além de estarem ouvindo, têm absorvido essa palavra e desejado viver esta palavra. Significa pensar então que querem que seus corações permaneçam limpos. Uma das questões que nós destacamos no sermão das bem-aventuranças está diretamente relacionada especificamente com essa parte do texto, as 8 bem-aventuranças relacionadas à essência da vida cristã, né? Sobre a realidade de vida cristã, de relacionamento com Deus e de relacionamento com a sociedade. Implica pensar que nessa estrutura de bem-aventurança descrita por Jesus Cristo em seu sermão do monte, especialmente sobre a vida cristã, ele aponta um alvo para essa realidade, que é exatamente estar junto com Deus e diante com Deus na eternidade. Então, quando ele diz, você precisa manter uma vida cristã que seja digna, que seja limpa, que seja pura e que reflita a imagem que eu coloquei em você desde o princípio da história da humanidade, que de verdade reflita a imagem do próprio Deus em você, que é um servo do Senhor, criado e feito à sua imagem e semelhança. Então, para que você de verdade veja a Deus, é necessário que você venha nutrir essa vida de pureza, de essência cristã ao longo da sua história. Uma das questões que eu percebo, né, e aí está o clímax desse pensamento, é como de verdade a Bíblia, né, nos apresenta o sentido bíblico da palavra coração, né, ou da característica do coração. E a gente já ouviu aqui ao longo de alguns dias, de algumas palavras ou de alguns pregadores, o nosso coração, segundo a Bíblia, é o centro da nossa personalidade. É quem de verdade nós somos, é o nosso eu, moral, intelectual, social, racional, é o nosso pensamento. Se a gente fosse parar para poder dizer sobre essa característica do coração, a gente estava dizendo então do nosso cérebro, que é quem comanda os nossos pensamentos e as nossas ações. Na estratégia bíblica, nós vemos exatamente que o centro da personalidade é tratado como o coração. Exatamente pelo fato de refletir todos os sentimentos. Eu estou magoado, meu coração está entristecido, a minha namorada me deixou, então meu coração se entristeceu. Mas, na verdade, indica necessariamente o centro da personalidade de cada um de nós. E aí, eu quero dizer uma coisa, é a personalidade completa, que não está relacionada tão somente à emoção, mas está voltado também para a realidade dos pensamentos, das ações e, sobretudo, das vontades. Então, nosso coração é o centro da nossa personalidade, que define
que atitudes nós vamos tomar, que palavras nós vamos falar, que ações nós queremos realizar, quais as vontades que vão inundar esse coração, para que de verdade elas sejam traduzidas em execuções. Falar então da personalidade do homem em sua totalidade é falar do coração. Uma das coisas que eu percebo Jesus Cristo dizendo exatamente nas suas bem-aventuranças é que ele diz que a pureza, e pureza relacionada exatamente ao processo de santificação, que é tornar-se semelhante ao Senhor Jesus Cristo como santo Ele o é. Precisa penetrar em todos os corredores da sua vida. É como se fosse o seu sangue a irrigar todo o seu corpo, desde os capilares até as suas artérias. Você precisa ser penetrado por esta pureza que só pode ser identificada quando você se coloca perante Deus. E se você de verdade quer ver Deus, essa pureza precisa inundar o seu coração. Uma outra questão, meus irmãos, relacionados à realidade de pensar o seguinte: bem-aventurado o que é limpo de coração, porque ele verá a Deus. É também no coração que vão nascer muitas das nossas dificuldades. Se a gente fosse pensar sobre essa característica de o coração, além de ser a fonte das nossas intenções, das nossas vontades, a gente está dizendo que também as dificuldades nascem no coração. Se a gente avançasse um pouquinho, mesmo no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 15, verso 19, Jesus vai dizer o seguinte: do coração prosseguem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É também no seu pensar que você desenvolve vontades e vantagens que vão inclusive proceder às suas atitudes. Ou seja, é no nosso coração que nós pensamos o bem e que nós pensamos o mal. E é através do nosso coração que nós realizamos o bem ou realizamos o mal. John Locke, Augusto Comte e aí Rousseau, eles tiveram um equívoco pensando sobre a realidade do homem. Porque eles diziam que o coração do homem era perfeito nas suas decisões, na tomada das suas intenções. Mas Jeremias 17:9 vai dizer que o coração do homem é enganoso. Precisamos então estar atentos a esses sinais, para que de verdade nós possamos alcançar a pureza que Deus deseja de cada um de nós. Ouvimos aqui, durante esses dias, ontem e hoje, inclusive, por Davi, né? Uma das características de Davi, o grande rei Davi, o salmista Davi, foi que reconheceu a sua humanidade. Um homem segundo o coração de Deus, um servo do Senhor abençoado e abençoador, mas como nós, também pecador. E nutriu no seu coração o desejo de tomar a atitude de ser contrária ao Senhor seu Deus. A vida então, pense nisso. Assim como Davi decidiu nutrir no seu coração de pecar contra Deus, a vida então é feita de escolhas. Nossos desejos, nossas vontades permeiam o nosso coração e nós decidimos escolher que direção tomar. Se praticamos o bem ou se praticamos o mal. Davi decidiu num determinado momento se distanciar da relação de intimidade com o seu Deus e sofreu com isso. Sofreu ao ponto de que, como diz o nosso texto base, né, para a nossa conferência, de falar com o Senhor, inclusive, que ele tinha perdido a alegria de ser chamado salvo diante de Deus por conta do seu pecado. Esfriando todo e qualquer sentimento que poderia nutrir no seu coração o desejo de adorar e servir a Deus integralmente, completamente, para que a partir desse momento ele pudesse então seguir segundo a vontade de Deus. Uma das perguntas que talvez nós possamos fazê-la e talvez permeie também nossa cabeça, assim como deve ter passado no coração de Davi, é por que a pureza deve ser principalmente no coração. Porque se nós pararmos para poder pensar sobre a realidade da pureza externa das nossas vidas, ela só é aparente. Muitos de nós, às vezes, nos mostramos puros pela nossa aparência, pelo nosso exterior. Nos trajamos como servos de Deus, colocamos a nossa Bíblia debaixo do nosso braço, vamos à casa do Senhor adorar a Deus, mas o nosso coração, o nosso interior
está cheio de hipocrisia, de malícia e de maldade. Nos apresentamos como aqueles que, puros de coração, mas na nossa aparência. E por isso que a resposta para essa pergunta, ela é uma só e eficiente e eficaz. É porque quem conhece o nosso coração é o nosso Criador. É Ele que vê onde ninguém vê. É Ele que sabe se as minhas intenções, se as minhas ações, se aquilo que de verdade eu estou fazendo condiz com aquilo que está dentro dos meus pensamentos. Se de verdade o amor que eu apresento para minha esposa não é tão somente para que os outros vejam, mas para que de verdade ela possa perceber que isto é a real realidade. Que quando eu venho adorar ao Senhor na casa do meu Deus, eu me coloco como que quebrantado na sua presença e eu me rasgo integralmente, porque eu sei que Ele me vê onde ninguém vê, porque eu sei que Ele me conhece, porque Ele me tem como aquele o qual foi quem me criou. E aí, eu não preciso aparecer ou me mostrar para ninguém, porque o meu coração está completo diante do meu Deus. Então, a pureza exterior, ela é tão somente aparente. O próprio Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 23, sobre algo que as pessoas julgam serem bastante bonito, né? Para alguns, quando fala exatamente do sepultamento, olhando lá para o cemitério e fala assim, olha, sepulcros caiados. E às vezes nós vemos assim, sepulturas extremamente bonitas, né? Muito bonitas. Fazem lá questões de mármore, muitas outras coisas, estátuas e várias coisas. Uma sepultura extremamente bonita, mas o que está dentro dela é podre, já se foi. Sepulcros caiados. Jesus vai dizer dos fariseus, que se apresentavam como religiosos, perfeitos, plenos, cobravam a legalidade da lei, mas na verdade se faziam como sepulcros caiados. E a segunda coisa para essa resposta, por que a pureza tem que estar no coração? Porque ali, meu irmão, é a morada do nosso Deus, através do seu Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que o Senhor não habita em templos construídos por mão de homem ou impuros, porque o homem é impuro. Se você quer ter uma relação de intimidade com o teu Deus, se de verdade você quer seguir na sua jornada e na sua carreira para encontrar Deus na eternidade, venha então moldar o teu coração, para que o teu coração seja puro, puro como aquilo que Deus deseja realmente ver no processo de santificação, para que Ele possa coabitar no teu coração, para que Ele possa visitar o teu coração, para que Ele possa se alegrar em perceber tudo que está dentro do teu coração. Não pelo que você mostra, mas pelo que você é. Agora, eu quero te dizer pelo menos mais duas coisas. Alguns sinais de que o nosso coração está puro. Um coração puro vai servir a Deus com integridade. Quem tem o coração puro faz as coisas com honestidade, com sinceridade. Quando os seus lábios estão orando, seu coração está orando. Quando o coração é puro, os nossos lábios vão dizer tudo que o nosso coração está cheio. A Bíblia, a boca fala aquilo que o teu coração está cheio. Se você tem uma vida de oração, é porque o teu coração também está desejoso, está inclinado à oração. 1 Samuel capítulo 1, verso 3, nós vemos uma mulher diante do altar e falava com Deus ao ponto das pessoas pensarem que ela estava embriagada. Seu nome, Ana, ela orava porque o teu coração estava cheio da graça e da presença de Deus. Quando a gente põe para a nossa boca aquilo que de verdade a gente tem dentro, a gente pode mostrar quem de verdade nós somos. Eu estava dizendo hoje também numa frase lá, quando a gente fala amargura, quando a gente vive amargurado, é porque a gente está se alimentando disso, é porque a gente está se enchendo de amargor, de coisas, situações que são ruins, que não edificam, que não abençoam. Mas quando nossas palavras são doces, é porque o nosso coração está adocicado pela presença do Espírito Santo de Deus, que nos purifica e nos alegra para a glória do seu nome. Quando os seus lábios se abrem para cantar, é porque o teu coração já está adorando a Deus desde os primeiros momentos da sua vida. Deus ama um coração quebrantado, mas Deus não coaduna com um coração dividido. Há muita gente que tem dividido o seu coração. Parte dele é puro, a outra parte é aquela que ele não quer que o Senhor visite.
A gente precisa rever os nossos conceitos para que a gente possa viver tão somente para a glória do nome do nosso Deus. O outro sinal de que o nosso coração está puro para agradar e louvar o nome do nosso Deus, um coração puro vai evitar no seu viver diário a aparência do mal. E aí, essa característica de aparência do mal, e o mal propriamente como dito, né? A aparência do mal é flertar com o pecado, né? É você ter interesse para o pecado, estar sempre se aproximando dele, as pessoas olharem e identificarem ali, mesmo que você não esteja pecando, mas está sondando, está rondando, está próximo, criando ali um sentimento de que de verdade você vive aquela situação que você tem apresentado. Flertar com o pecado, estar próximo. Muita gente fica visitando locais e lugares que não deveria mais nem olhar. Fugir da aparência do mal. O mal propriamente dito é quando você cai e você peca, e aí você pode se arrepender, mas na aparência do mal, não só você está flertando com a realidade do pecado, mas você tem colocado corações a pensarem coisas que também não existem, levando inclusive pessoas a pecarem. Um coração puro, ele evita a aparência do mal, ele se afasta de toda a aparência do mal, ele não flerta com o pecado, ele não anda na região do perigo porque ele conhece o seu limite. Ele sabe aquilo que de verdade é ponto de tentação, que pode inclusive dominar as suas vontades e fazê-lo cair. Um coração puro busca reconhecer a área limite. Ele sabe a zona de perigo, as zonas quentes em que ele pode ser atingido por aquilo que de verdade o destrói, o derruba. Um coração, quando é puro, sondado pelo Espírito Santo de Deus, ele está atento aos sinais que Deus tem dado a ele. Olha, isso é amarelo, não se aproxime, você vai cair, você está caminhando por um caminho que está distanciando, presta atenção, evita isso, não fala isso, não tome essa atitude. Deus avisa, e muito, mas nós escolhemos decidir o que nós queremos. Por isso que é exatamente no coração que nós precisamos ser purificados. Porque se nossos pensamentos forem inclinados a tomarmos escolhas e atitudes do mal, nós assim o faremos e estaremos distantes do nosso Deus. Pense nisso. Quero dizer para você mais uma coisa. A palavra pureza na Bíblia ela tem um significado extremamente interessante. Ela vem exatamente do grego kazaros, né? Kazaro, pureza. E esta palavra, ela é repetida ao longo da Bíblia, em alguns aspectos, principalmente no Novo Testamento, para dizer exatamente essa questão da pureza. Cázaros tem alguns significados. Ela pode ser usada, inclusive, num texto ou num contexto de uma roupa suja que foi lavada e foi limpa. A roupa foi cázaros, purificada. Ela pode ser usada ainda para designar o trigo que é separado da palha. Estamos limpando a semente do trigo e tirando a palha para ser queimada. E cázaros ainda pode ser, inclusive, descrita como a purificação do ouro. E os irmãos imaginam, quando você pega um ourives que vai purificar um ouro, que vai fazer uma joia, o que ele de verdade realiza é exatamente cázaros, purificação, a separação da impureza do metal precioso. E para chegar nesse nível, ele precisa levar o metal a altas temperaturas, que façam com que o metal, inclusive, venha se tornar em estado líquido, para que possa ali descolar dele toda a impureza. Se nós pararmos para poder pensar da realidade de que o versículo 8 nos diz: bem-aventurados os cázaros de coração, porque eles verão a Deus. Nós poderíamos pensar a seguinte questão: bem-aventurado aquele que passou pela prova do fogo, para que pudesse ser descolado dele toda a impureza que o impedia de, em forma santa e santificada, estar diante do seu Deus. Nós poderíamos dizer: bem-aventurados os cázaros de coração, que estavam como que roupas imundas, irrecuperáveis, mas foram lavados e foram limpos. Nós poderíamos dizer: bem-aventurados os cázaros, que eram o trigo dentro da palha e em meio ao joio, mas foram separados. O cuidado que Deus se apresenta, e Jesus Cristo fala nessa palavra, é exatamente a preocupação que Ele tem ao longo de toda a história. Jesus Cristo separou você,
Jesus Cristo purificou você, Jesus Cristo limpou você, e está na hora de você exatamente assumir isso como uma responsabilidade para a sua vida daqui por diante, entendendo que, Casaros, fui purificado pelo meu Deus para eu não mais voltar atrás. E quando o ouro é purificado, e quando a roupa limpa se torna limpa, e quando o trigo é de verdade separado, não há mais como misturar. Você consegue identificar de forma plena. E aí a primeira coisa que a gente faz, principalmente com a roupa suja, com a roupa limpa, as mulheres e os homens, a gente não consegue mais misturar roupa suja com roupa limpa. A gente sabe que um pode contaminar o outro, então a gente não vai misturar. A gente não entrega o trigo para se misturar com o joio, e nem tampouco o metal ouro, quando é purificado, para agarrar sujeira nele, só se nós passarmos pela manipulação contínua dele. É basicamente o que Jesus tem feito com cada um de nós. E é este Casaros, o purificado, o coração puro, que vai ver o seu Deus na eternidade quando se fizer chamada. Nesta noite, estamos reunidos nós aqui, os servos do Senhor Jesus Cristo, que entendem que precisam efetivamente construir um coração puro, que agrade a Deus. E para isso é necessário auxílio. E este auxílio vem do seu próprio Deus, que deseja ser agradado com o coração puro. Basta você se dobrar ao Senhor e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu preciso do teu perdão. Pai, eu preciso de ajuda porque tenho flertado com o mal, tenho buscado a aparência do pecado. Pai, quantas vezes o meu coração esteve dividido entre o certo e o errado, e eu decidi pelo errado. Mas agora, Deus, eu peço o teu socorro e a tua ajuda, porque eu não quero mais andar dividido. Eu não quero mais olhar para a esquerda ou para a direita. Eu quero ter o foco de seguir na tua direção, para encontrar a tua glória e te ver como de verdade o Senhor é, quando o Senhor se revelará a mim, me permitindo entrar na eternidade para viver para a glória do teu nome, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, salvo junto com todos os santos que um dia receberam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Este é o Deus que está neste lugar. Por que você precisa então se purificar, meu querido? Porque Deus te chama à purificação nesta noite. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, Deus diz assim, na pessoa de Jesus Cristo: sede santos como eu sou santo, porque santo é o teu Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pode não ser aí a expressa vontade de Deus que você seja rico, que você tenha um carro, mas é a expressa vontade de Deus que você seja santo, que você seja purificado, que você tenha um coração limpo para ver a Deus na sua glória. A segunda coisa, porque Deus quer que você tenha um coração puro, porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, verso 4. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, porque nós não éramos santos. Deus nos escolheu para nós nos tornarmos santos, segundo a santidade dele. Deus nos escolheu porque nos viu pequenos. Deus nos escolheu porque nos viu em dificuldade e nos concedeu a capacidade de nós encontrarmos a redenção. E a pureza é o início para toda a redenção. Se pudéssemos ir ao céu com o nosso pecado, Cristo não precisava ter morrido. Se nós pudéssemos chegar ao céu com o nosso pecado, Cristo não precisava derramar o seu sangue e nos redimir de toda a nossa culpa e de nosso pecado, para nos purificar e nos fazer um novo povo, santo, um sacerdócio real. Cristo morreu por mim e por você, para que nós fôssemos puros para a glória do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e os nossos nomes escritos no livro da vida. Deus quer o teu coração puro, por amor a nós mesmos. Deus quer que o nosso coração ande puro, porque Ele nos ama. Ele sabe que quando o nosso coração tende ao mal, nós caímos, fraquejamos, falhamos, ficamos doentes, sofremos. E como sofremos? A resposta disso é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Olha para as pessoas. Vejam as pessoas.
Olha para nós, olha para você mesmo. Quer ver a glória de Deus? Tenha um coração puro. Nós vamos orar no nome de Jesus, encerrando o culto. Pai querido, muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, e que tudo, ó Deus, que aprendemos possa, ó Deus, nos motivar a estarmos pondo em prática para a glorificação do teu nome, para a santificação de cada um de nós, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nossas ações e intenções. Perdoa o meu pecado, os nossos pecados, livra-nos do mal. Em nome de Jesus oramos. Amém. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida neste lugar, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.